A Agenda Digital para a Europa é uma das 7 iniciativas emblemáticas da Estratégia Europeia 2020, criada para definir o papel decisivo que as tecnologias de informação e comunicação terão num crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A atual crise deitou por terra anos de progresso económico e social e pôs a descoberto as debilidades estruturais da economia europeia. Por isso, o objetivo da Agenda Digital 2020 é extrair benefícios económicos e sociais de um mercado único e digital ligado à internet, do qual, idealmente, todos os estratos da sociedade vão beneficiar. A World Wide Web é considerada um recurso fundamental nesta revolução que se aproxima, no trabalho, no lazer e nas nossas relações sociais. A coesão social e um crescimento cada vez mais sustentado e inclusivo são outros dos objetivos da Agenda Digital 2020, um dos temas também de fundo nesta nossa conferência aqui na Rábida, o 11º Fórum da Rábida. Doutora Arminda Neves, muito boa tarde já, muito obrigada também pelo seu testemunho. Como é que poderemos fazer com que as TIC ajudem a este crescimento mais sustentado, mais inclusivo? Bom, eu penso que as TIC são uma condição indispensável. Portanto, não penso que elas sejam o motor, penso que devem ser um motor, entre outros. A questão principal que se coloca em termos de crescimento sustentável e inclusivo começa por ser uma questão de opções estratégicas em termos de desenvolvimento do país. A verdade é que nós não conseguimos, a meu entender, nenhuma das características desse desenvolvimento sem contarmos com as atuais tecnologias de informação e de comunicação. Dando alguns exemplos. Um crescimento sustentável e inclusivo é um crescimento que pressupõe qualificação das empresas, portanto, capacidade de terem visões estratégicas em relação àquilo que são as suas ofertas de negócio, àquilo que são os seus processos produtivos e àquilo que são as suas relações com os consumidores e com a comunidade, que exigem uma maior ligação com todos os stakeholders e um maior conhecimento da sociedade e uma maior internacionalização. Isto não se faz sem muito conhecimento, sem muita rede e sem muito suporte tecnológico. Além de que um conhecimento, um crescimento, um desenvolvimento que seja mais qualificado é um desenvolvimento que hoje, inevitavelmente, passa por ser capaz de entender o que é trabalho humano e o que é trabalho da máquina. Claro que isto nos coloca a questão da quantidade de oferta de trabalho e como é que a sociedade se vai reorganizar de modo a poder ser inclusiva em relação a toda a população em idade de trabalho e, portanto, de alta sustentação. Mas essa questão é inelutável, independente, para além do uso da tecnologia que é fundamental para esse próprio processo de crescimento. Portanto, há aqui uma tríade que é como é que nós criamos valor para as pessoas e tendo em conta que o objetivo último não é, por exemplo, crescimento, o objetivo último é qualidade de vida das pessoas, que exige necessariamente criação de valor e criação de valor maior ou menor, consoante o estado de cada país, e as tecnologias estão aí e são indispensáveis para os processos de transformação internos das empresas, para os processos de ligação entre as empresas, permitindo que em conjunto mais facilmente se elevem na escala de valor e permitindo, portanto, que um novo rearranjo, digamos, da sociedade, que não é fácil, que é um desafio que faz parte da nossa geração, em que os modelos de sociedade têm que ser questionados. Agora, não vivemos hoje sem as TIC, nem o homem conseguiria, e o homem e as empresas conseguiriam responder às suas expectativas e legítimas aspirações se não contassem com elas. Claro. E esta coesão social e regional de que tanto se fala, será do seu ponto de vista ainda uma utopia ou será possível estarmos todos ligados em todo o lado com o mesmo acesso à informação? Bom, eu
enfim, é difícil a gente prever o que é que vai ser o futuro, mas de algum modo a reflexão que a gente pode fazer sobre a evolução dos últimos anos e sobretudo pôs a consciência da globalização é de que, ao contrário do que alguns preconizavam inicialmente, que a globalização despersonalizava, desmaterializava, criava redes virtuais e dispensava de algum modo ou reduzia a necessidade de relação humana cara a cara, eu penso que hoje nós não acreditamos nisso. E nós sabemos que, como tem acontecido ao longo da história, quando nós temos diferentes instrumentos ao nosso alcance, o problema não está em uns substituírem outros, trata-se de escolhas. E escolhas que significa que nós podemos tirar partido daquilo que hoje são os instrumentos e a globalização que está aí, com a criação de outros modos de comunicar e de estar e de viver que passam pela maior proximidade. E é por isso que eu penso que já não é novo, mas que faz todo o sentido nós mantermos a afirmação de que o global e o local se complementam e não são antagónicos. Portanto, eu acho que, à medida que o homem se torna mais universal, ele também valoriza mais o seu território e a sua comunidade. E, portanto, há aqui uma complementariedade que eu penso que se vai mais facilmente, que se vai reforçar. Portanto, isso respondendo à questão do regional. Eu penso que não me interessa tanto, não acho que a questão se possa colocar tanto no regional, que é um pouco ambíguo. O que é o regional? O regional é Portugal no contexto da Europa, o regional é o Alentejo no contexto de Portugal, o regional é uma pequena comunidade. Aqui a grande questão está a vivência num território, e o homem, tal como o animal, é também um homem de território. Nós precisamos do nosso território. Cada um de nós tem a sua casa onde regressa e tem o seu espaço, cada um de nós regressa à sua comunidade e tem o seu espaço. Agora, cada um de nós, e mais ainda as novas gerações, se não forem cidadãos do mundo, não terão condições de realização e de felicidade. É essa um pouco a consciência que nós temos. A coesão social é uma questão que hoje se põe com muita premência, mas na qual eu igualmente acredito. Portanto, porque eu não acredito, não é possível nós considerarmos a vida em coletivo, e nós somos seres também coletivos, sem que haja mecanismos de coesão, mecanismos de solidariedade, mecanismos de consideração pelo outro. E, portanto, se é verdade que a evolução dos últimos tempos, a criação de riqueza, muitas vezes tem andado acompanhada de uma maior desigualdade na distribuição dessa riqueza, a verdade é que nós chegamos a momentos críticos em que essa desigualdade é demasiada, em que a classe média começa a ser posta em causa e os problemas de coesão e o desafio da coesão começam-se a colocar, não já só por princípios de solidariedade e de direito para com aqueles que vivem mal ao pé de quem vive pior, de quem vive muito bem, mas os problemas da coesão se começam a colocar do ponto de vista da própria estabilidade da sociedade e da vida em comum. Eu acho que nós estamos num desses momentos e, portanto, num dos momentos em que a questão da coesão volta claramente a estar ao de cima, trazendo ao de cima a questão do modo como a riqueza é repartida e da igualdade de oportunidades, respeitando a diferenciação das competências de cada um e acabando com muitos mitos, que hoje são mitos, mas próprios da Revolução Industrial, em que as competências eram todas iguais, a educação podia ser toda igual, havia um QI que media a inteligência de todos. Isso hoje são mitos, portanto são questões que nós constatamos pela nossa própria vivência que as coisas não são assim. A tecnologia pode ajudar isto? Pode, porque a tecnologia e as redes e a internet em particular, de algum modo, generalizaram a possibilidade de acesso às coisas. E eu, de propósito, estou a focar a questão da possibilidade, porque a possibilidade não é por si um facto. Há potencialidades. A questão está, mais uma vez, no campo político, no sentido mais rigoroso da palavra político, que é a arte de conduzir os destinos coletivos, portanto, e numa sociedade democrática, aquilo que os cidadãos delegam noutros, sem perder a sua capacidade de afirmação e de cidadania. E tudo isto, hoje, passa de facto muito
pela possibilidade de nós sermos capazes e querermos tirar partido das potencialidades que a tecnologia hoje nos oferece. Temos os meios ao nosso alcance, depende muito dos homens e da organização, nomeadamente política das sociedades, o permitirmos essa evolução. Muito bem, doutora Arminda Neves, muito obrigada também pelo seu testemunho. Aqui ficou então também partilhada connosco também mais esta opinião, ou seja, a globalização é um fator positivo, a Agenda Digital 2020 está aí a acontecer, as novas tecnologias também já é impossível fugir delas, no entanto, nada substitui o humanismo, o contacto cara a cara e o homem é a força por detrás de qualquer TIC.